Olá, aluno, tudo bem contigo? É uma satisfação a gente estar aqui iniciando a nossa aula de gestão de projetos. Essa é a 11ª aula, trataremos sobre métodos ágeis. Isso mesmo, para quem viu bastante conteúdo em relação ao PMBOK, que são as metodologias tradicionais, vamos dizer assim, hoje nós vamos ver um pouquinho das metodologias ditas modernas, né? Tudo bem. Para a gente iniciar então a conversa, gostaria de estar dizendo que é muito importante a nossa interação, então se você tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento durante a aula, é importante que a gente faça esse alinhamento, porque eu gostaria que você tivesse, assim, um mínimo, vamos falar assim, de dúvidas, né? O máximo de conhecimento do que a gente está tratando, no caso, a aula de hoje vai ser métodos ágeis. Em especial, a gente vai falar do Scrum e do Design Thinking. Muito bem. Vamos lá, vamos iniciar aqui então. Para a gente iniciar então, no primeiro ponto aqui, eu gosto sempre de comentar as dúvidas que teve na aula passada. O David fez uma pergunta, pelo tempo ali a gente não conseguiu responder, pelo horário. Então ele pergunta assim, professor, mas se utilizar muito da linguagem formal, não afasta a equipe e o patrocinador do que utilizar uma linguagem mais comum? E ele, né, fez assim indagação, talvez assim por medo ou então por receio de estar usando uma linguagem muito formal. E isso é verdade. Então, muitas vezes a gente tem que ter um tom formal, depende muito, nesse caso, daquilo que a gente vem conversando, é o momento e a expectativa dele. Então, todo stakeholder, todas as pessoas, elas estão necessitando de um diálogo, de uma interação mais próxima dela. E isso acontece comigo. Muitas vezes eu estou querendo, estou esperando um diálogo mais informal. Muitas vezes eu prefiro um diálogo formal. Então depende da ocasião. E a dúvida do David é muito bem colocada, porque vale aí o exercício, principalmente o gerente de projeto, essa abordagem, essa conotação ou o tom que vai dar no início de uma conversa, principalmente. Então, aquilo que a gente vem conversando, vem colocando para vocês que é importante vocês tratarem as pessoas de uma forma empática. Se a gente conseguisse, né? Eu digo dessa forma porque nem sempre a gente consegue. O alinhamento da empatia, ou seja, conseguir a empatia, com certeza a gente vai ter sucesso maior na comunicação. E um dos fatores de um sucesso maior na comunicação realmente é essa diferença que muitas vezes a gente coloca de uma forma, né, de uma maneira muito formal, outra muito informal. Então, vale a pena ficar atento com essa questão. Então, eu agradeço aí o David pela pergunta. Então, eu espero que eu tenha respondido. Na resposta que eu coloquei aqui, ó, a linguagem deve estar alinhada à expectativa das pessoas, no caso, o público, ou, né, de quem está recebendo, e muitas vezes do meio também. Por exemplo, você tem que manter a comunicação aberta em redes sociais, por exemplo, por uma questão até da expectativa da sociedade em relação ao projeto que você está desempenhando, desenvolvendo, muitas vezes requer isso. E aí a tua linguagem vai ser um pouco mais informal, ou mais comum, conforme o David colocou aqui, muito bem lembrado, né? Uma linguagem informal mais comum. É isso mesmo. E aí, daí, um outro ponto que eu acabei colocando aqui, já ia me esquecendo, mas ó, é importante que não crie barreiras, né? Então, de acordo com a estrutura da linguagem, as barreiras são naturais e a gente tem que saber tratar esse lado das barreiras também. Muitas vezes, um dos pontos que a gente comentou durante a aula é a questão da semântica. O uso de termos muito técnicos acaba, né? Mas dependendo da pessoa, dependendo
vamos supor que o patrocinador, ele conhece muito mais daquele projeto, daquela característica do produto que está sendo desenvolvido, ou das atividades também que estão sendo desenvolvidas, metodologias, enfim, ele quer uma linguagem mais técnica. E a gente vai ter que equiparar esse nível, porque senão a gente não vai conseguir fazer uma boa comunicação também. Mais alguma dúvida, se tiver, a gente está aqui para tentar esclarecer o máximo possível para que você, né, consiga fazer uma boa comunicação. Vamos para a aula de hoje, então, aula 11. Pessoal, a aula 11 é conhecer a realidade do negócio e as alternativas que a gente pode ter. Por quê? A gente está falando em tratamento de problema. Todos os projetos, é bom a gente pensar nisso, refletir, que um projeto normalmente, além de ter o objetivo de um produto ou serviço inédito, por datas, né, temporário, porque tem umas datas fatais, tem orçamento, tem qualidade, tudo isso envolvido, mas o interesse dos stakeholders, de todas as pessoas, patrocinadores, clientes e a organização, enfim, mas a gente está para resolver um problema muitas vezes. E essa maneira de resolver um problema, ela depende de uma série de, eu diria assim, de tratamentos. No primeiro momento, o maior problema é o próprio projeto. É o produto que a gente vai desenvolver, ou o produto ou o serviço que a gente vai entregar. Isso é o maior problema. Mas a gente já tem um plano, a gente já conhece muito dele, ou pouco, mas a gente vai conseguir, ao longo do projeto, estar capacitado para resolver esse problema. Mas durante o projeto também podem acontecer problemas menores, aqueles que muitas vezes a gente planejou na gestão de riscos, muito bem, mas e mesmo tendo planejado na gestão de risco, pode acontecer situações em que nós necessitamos de muita dinâmica, muita agilidade, que é o termo que a gente vai começar a usar na aula de hoje. Métodos ágeis significa isso, estar pronto, buscando conhecer a realidade do negócio ou daquela situação, buscar alternativas rapidamente e encontrar a melhor alternativa para aplicar. Eu digo a melhor alternativa porque nem sempre aquelas que a gente viu como alternativas vai ser a definitiva, mas no momento é a melhor de todas. Então, a gente vai aplicar. Bom, pensando nisso, a gente vai estar trabalhando muito com Design Thinking para resolver problema, mas o Scrum, que é um modelo bem definido, de uma estrutura bem definida, traz como proposta um pouco do tradicional, mas com agilidade. Então, vamos conhecer essas metodologias ditas modernas, são as metodologias que começaram a ser empregadas já há muito tempo, mas com larga escala na área de software, e agora vem sendo utilizada em todos os tipos de projeto. Foco no cliente, então, esse é o primeiro ponto. Como a gente disse, a nossa meta é desenvolver algo novo, é algo inédito. Para quem? Para o cliente ou para a nossa empresa? Para as duas? Ótimo, mas que a gente consiga, sim, atender aquilo que o nosso negócio tem como proposta maior, que é o planejamento estratégico, muitas vezes, são os objetivos estratégicos a curto, médio e longo prazo, mas que o projeto vai formatar, o projeto vai fazer isso virar realidade. É nesse ponto que a gente tem que procurar entender qual é a necessidade do cliente, e aí a gente vai canalizando esforços ao longo das nossas atividades, de muitos projetos sendo desenvolvidos, o primeiro, o segundo, vários em paralelo, para atender exatamente o que o cliente realmente precisa. Qual que é a intenção dele? Qual que é a necessidade dele? Qual que é a expectativa dele? Então, vamos relembrar disso o tempo todo, da maneira mais, eu diria assim, mais concreta possível, fazendo
uma pesquisa, uma intenção de conhecer realmente onde nós precisamos chegar. Então, vamos lá? Primeiro ponto, então, para a gente fazer essa pesquisa, pode ser utilizado o NPS, chamado Net Promoter Score, que é uma metodologia, uma técnica de se entender se o cliente está gostando, basicamente é isso, se o cliente está gostando do que a gente tem oferecido e se ele indicaria a nossa marca, mais ou menos nesse sentido. Eu digo mais ou menos porque isso é constante mudanças e constante a necessidade da gente estar percebendo essa satisfação dele. Então, de uma escala 0 a 10, né, o quanto você indicaria a empresa X, no caso a marca X, ou o projeto, o serviço, o produto que essa empresa X desenvolve, a gente indicaria para um amigo, para um colega? Então, nós, por conta da equipe de projeto, o gerente de projeto, mas toda a organização também, a gente tem que estar sempre focado nisso. O foco no cliente parte disso. Então, o artigo de 2003, segundo o Frederick Richaldi, é isso? O único número que você precisa crescer é esse número, que é o quê? Satisfação do cliente. Através de pesquisa elaborada e uma versão de uma gestão ágil, ou seja, você procura entender o que ele precisa, qual que é a satisfação dele, e rapidamente a gente atende a satisfação dele, ou numa iteração, ou na próxima versão do produto que a gente está desenvolvendo, que é o projeto. Então, caracteriza-se o projeto, se torna fisicamente, se torna palpável, se torna um produto ou serviço visível e de satisfação para o cliente a partir do momento que a gente percebe qual que é, o que ele realmente gostaria. Então, isso é algo que você já conhece. Por que não colocar em prática? Então, utiliza-se essa pesquisa de satisfação através da técnica NPS. Muito bem, a gente já sabe qual que é a necessidade do cliente, a gente já sabe como que o cliente fica satisfeito, vamos aplicar na prática a metodologia ágil. Aqui nesse momento a gente vai estar falando sobre o Scrum. O Scrum, então, nada mais é do que um framework para desenvolver, entregar e manter produtos complexos. Esse é o ponto. Quando a gente diz complexo no ponto de vista do Ken e do Jeff Stambler, ele diz assim: produtos ou serviços complexos são aqueles que a gente não consegue compreender no primeiro momento. Então, a concepção inicial se deu na indústria automobilística, né, naquela época, lá na indústria mesmo, em meados da década de 80, que tem o sprint como um conceito mais importante. Eles já adotaram isso lá em 80. Nele é permitido o uso de processos e técnicas, podendo, então, melhorar continuamente produtos e serviços. E também o próprio time vai aprendendo, vai aprimorando, vai aumentando a habilidade. Bom, a aplicação do Scrum tem como proposta, então, é usado para desenvolver software na maioria dos casos, ou hardware, mas também prestação de serviço nas escolas, no governo, no marketing. Isso foi reforçado agora em 2017. Ou seja, na década de 80 para cá, foi se aprimorando e foi percebendo que essa técnica tem se portado ou tem dado resultados bons. O Scrum, então, emprega a abordagem iterativa, ou seja, eu entrego sempre, com pouco tempo, alguma funcionalidade ou parte ou pacote do serviço que a gente tem para entregar, ou do produto. Então, de forma incremental, a gente vai aperfeiçoando, que é exatamente a cada iteração, a gente vai identificando a satisfação do cliente e, se necessário, a gente vai alterando para que ele continue sendo atendido e continue ficando satisfeito nesse caso.
de forma previsível, que é exatamente o ponto. Eu estou trabalhando em cima da necessidade do cliente. Lógico, o controle de riscos é muito importante sempre. E todas aquelas áreas do conhecimento do PMBOK também podem ser aplicadas enquanto a gente está trabalhando com o Scrum. Quais são os pilares, então, do Scrum? O primeiro ponto é a transparência. As pessoas têm que estar sempre buscando a auto-organização do time todo. Quando a gente fala time, realmente as pessoas envolvidas no projeto e aquelas que vão executar as atividades que vão produzir o produto ou o serviço daquele projeto. Então, a transparência, segundo Ken e Jeff Sternberg, diz o seguinte, ó, aspectos significativos do processo devem estar visíveis. Então, tudo que a gente está fazendo, todas as pessoas estão verificando. Vocês sabem como é que funciona o Kanban, né? Aquele painel colorido, tal, de post-it, é mais ou menos daquela forma. Ou seja, todo mundo está sabendo o que a gente está fazendo, cada um está fazendo. E se tiver problemas também, a gente vai estar tratando isso diariamente, que é exatamente a questão da transparência. Eu estou no projeto, você está no projeto, eu sei o que você está fazendo e eu sei qual que é a sua dificuldade e você sabe qual que é a minha dificuldade. E aí a gente vai conseguindo encontrar as melhores alternativas dessa maneira, que é o início da conversa que a gente teve. Então, sempre tentando resolver problemas. Não significa que, eu vou resolver junto com a equipe. Lógico que sim, mas a nossa iniciativa de buscar alternativas sempre é muito, eu diria assim, tem que ser constante. Então, a transparência requer que esses aspectos tenham uma definição padrão de comum, então todo mundo tem que estar usando como pilar a transparência. Outro ponto do pilar, ou seja, um dos pilares mais importantes é a questão da inspeção. Eu disse agora que eu sei o que você está fazendo da nossa equipe, estamos na mesma equipe, nós temos mais 4 pessoas na mesma equipe, então todo mundo sabe e todo mundo pode fazer a inspeção. Inclusive, uma das primeiras inspeções que acontecem, segundo o Scrum, é a reunião diária. Diariamente, a gente olha o painel de todas as atividades a serem executadas, a que nós estamos executando e aquelas que foram concluídas. E também aquelas que estão com problema. Então, a inspeção vai nos ajudar exatamente a procurar as alternativas em caso de problema. É uma maneira bem importante, porque as inspeções são mais benéficas quando realizadas de forma diligente por inspetores que fazem realmente o papel da inspeção. Mas isso não importa que a própria equipe auto-organizada faça a inspeção naturalmente. Por isso que é um dos tripés do Scrum. A transparência e depois a inspeção. E em terceiro ponto, mas não é menos importante, né? Sempre a gente diz isso, no mesmo nível é a questão da adaptação, que é exatamente encontrar alternativas para resolver um determinado problema ou dificuldade no desenvolvimento de uma atividade, na construção de um artefato ou de produto que a gente tem que desenvolver naquele dia. Então, se um inspetor determina que um ou mais aspectos do processo desviou, ou seja, está fora daquele nível aceitável, lembra que a gente sempre falou do padrão de qualidade, referência de qualidade? Aqui no Scrum vai se trabalhar da mesma maneira. Lá no início do projeto, a gente já tem que estabelecer o que é aceitável para todos os parâmetros de qualidade ou de data, de cor, de referência de produto. Por isso, entendendo muito bem escopo de projeto e escopo de produto, todos aqueles conceitos a gente vem agregando também no Scrum, ele trata dessa maneira. Então, os limites aceitáveis, nós temos que tratar sempre, para cada iteração, nós temos que estar realinhando essas questões. Se está fora, nós temos que encontrar, então, algo que seja aceitável, que é a questão da adaptação. A adaptação não significa dar um jeito, é encontrar realmente
a melhor alternativa possível para a satisfação do cliente. Se a gente sempre pensar dessa maneira, buscando de forma transparente, de forma tranquila por ter recebido um feedback negativo, a gente vai fazer em conjunto a melhor alternativa para o cliente. Então, o ajuste deve ser realizado o mais breve possível para minimizar esses desvios. A gente já percebeu que já desviou, não vamos aumentar o prejuízo. Então, é dessa maneira que a gente vai tratando, a gente vai gerenciando ou autogerenciamento, que é o ponto mais importante hoje, falar em autogerenciamento, que é uma das maiores, eu diria assim, virtudes de um time Scrum. As regras do Scrum. O primeiro ponto da regra Scrum é entender a estrutura Scrum. A peça mais rígida e a peça que principalmente o Scrum Master ele tem como prioridade é cumprir a estrutura Scrum. Então, ao longo da aula, a gente vai voltar sempre nesse diagrama para mostrar para você como que funciona a estrutura Scrum. Basicamente, nós temos que uma sprint, que é a ideia da iteração, que nós comentamos agora há pouco, mas para rodar um sprint, ou seja, para executar, para colocar em prática uma sprint, nós precisamos ter uma lista de atividades que nós vamos desempenhar, com, lógico, as determinadas especificações, todas elas muito bem trabalhadas, o máximo possível para não ter erro em estimativa, porque a gente sabe que esse sprint tem uma duração, e essa duração vai ser cumprida à risca. Isso significa Scrum. Então, se a gente está elencando 2 atividades ou 4 atividades durante o processo, ou melhor, durante essa iteração chamada sprint, nós temos que conseguir, sim, entregar com um nível de qualidade aceitável, baseado na lista de Product Backlog, que é a lista de todas as atividades ou objetivos que a gente tem que cumprir para entregar o produto final do projeto final. Muito bem, então essa é a estrutura. Dessa maneira a gente vai encarando cada ciclo e desempenhando os eventos que a gente necessita para a estrutura Scrum também. Vamos seguir e aí a gente vai voltando nela para você entender como é a estrutura Scrum. O primeiro ponto são os eventos. Eu disse agora há pouco, o evento é o que acontece, o que nós precisamos realizar, que é a questão da sprint. Inclusive, existe um termo chamado time boxed, significa que uma sprint tem um tempo determinado e isso não muda. E isso significa estrutura Scrum. Vamos repetir bastante isso, porque se você conhece o Scrum e você vai aplicar o Scrum, você tem que saber que o termo time box significa eu tenho aquele tempo para realizar e pronto. A gente vai fazer o melhor possível dentro daquele tempo. Que é exatamente o ponto que a gente veio conversando desde o início, é encontrar a melhor alternativa para resolver um problema ou para entregar um produto para o cliente. Significa time box, significa que eu tenho um prazo ou de 15 minutos, que é o tempo da reunião diária, ou é o tempo da sprint, que a gente vai estabelecer, ou de 2 ou de 4 semanas, comumente tem esses números, vamos falar assim, e revisão da sprint e retrospectiva da sprint também, né? Uma tem 3 horas, outra tem 4 horas e também são time boxes. Ou seja, o planejamento da sprint também é um time box de, no máximo, 8 horas. Então, no máximo, em 8 horas, a gente tem que estabelecer o planejamento da sprint. Esses são os eventos imprescindíveis segundo a estrutura do Scrum. Quem são os papéis? Só tem 3 papéis. O Scrum Team, ou seja, o time Scrum, é o time que vai trabalhar nas atividades durante a sprint. O Product Owner é o dono do produto, literalmente, é aquele que tem mais acesso ou todo o acesso com o cliente, é aquele que vai fazer com que entendamos todas as necessidades de produto ou de serviço para que o cliente fique satisfeito.
E o Scrum Master, como o papel principal do Scrum Master, é fazer rodar aquele diagrama, aquela estrutura. Controlar o time box, controlar a estimativa, controlar cada papel, cada obstáculo que a gente vem encontrando, fazer com que o time se organize, ajudando o time a encontrar a melhor alternativa dentro do prazo necessário. Outro ponto importante da estrutura Scrum é o artefato. Só vai trabalhar com 3 artefatos. O incremento, que é o produto final que a gente vai entregar naquela sprint. Na primeira, a gente vai entregar uma parte do produto ou do serviço. Na segunda sprint, depois de 4 semanas, a gente vai entregar a segunda parte. Se for em software, a gente está acostumado a falar uma nova release ou uma nova versão. É um incremento e assim por diante. Se a gente for pensar em produtos do tipo da engenharia civil, a cada semana eu tenho uma parte da estrada para entregar. A cada semana eu tenho um pedaço da ponte para entregar, e assim por diante. O Sprint Backlog e o Product Backlog a gente acabou de falar e a gente vai entrar depois em mais detalhes também. Então, só para a gente caracterizar mais um pouco, Sprint é o coração do Scrum é a Sprint, ou seja, Time Box, é o tamanho da Sprint. Sempre lembrar que cada Sprint eu tenho que estabelecer o que é aceitável, que é exatamente a definição de um pronto. Cada sprint eu tenho um pronto, uma referência de saber que cada atividade vai ser entregue com um nível de satisfação. Então, a meta da qualidade nunca pode diminuir. A gente pode até aumentar, esse é o ponto, mas nunca diminuir. E o escopo, no decorrer do projeto, a gente pode até alterar um pouco, quando é questão de esclarecimento que pode ser feito pelo Product Owner ao time do projeto. Planejamento da sprint, mais uma vez, né, que é no máximo 8 horas para uma sprint de 4 semanas. E o Scrum Master garante que esses eventos ocorram. É aquilo que eu falei, né? O Scrum Master só tem que assegurar que a estrutura Scrum está sendo obedecida. Como o trabalho é necessário para entregar o incremento realizado? Essa é a melhor pergunta que a gente faz para fazer o planejamento da sprint. Como que eu realizo? Quais são as atividades? Quem são responsáveis para que a gente entregue em 4 semanas 2 ou 3 requisitos, no caso? Muito bem. A reunião diária também faz parte dos eventos e também é parte importante do Scrum, porque ele tem como propósito o principal ponto. Lembra que a gente falou da inspeção e da transparência? É aqui que a gente coloca em prática a transparência ou não. Eu vou colocar aqui. Ele não vai para minha... Tudo bem. Eu mostraria aqui o diagrama, mas a reunião diária nada mais é do que sempre determinar para 10 ou 15 minutos de duração e todos eles têm que participar, sempre no mesmo horário e no mesmo local. Esse é um ponto importantíssimo. Isso faz parte da estrutura Scrum também. Outro ponto. Quem que é o responsável pela reunião diária? Aí você pode pensar, é o Scrum Master? Sim, ele vai estar junto, mas a responsabilidade é do time. Ou seja, essa tal da auto-organização, essa organização que o time tem que ter, é a responsabilidade de fazer a transparência e a inspeção e também a adaptação. Então, o que eu fiz ontem que eu não consegui? O que eu fiz ontem para entregar a minha sprint? E o que eu farei hoje para entregar a minha sprint? Ah, mãe, por que eu não consegui terminar as atividades de ontem por algum problema? A gente vai levantar todos os dias exatamente dessa maneira. E aí a gente vai construindo, então, o sprint. Muito bem. Continuando aqui, a meta da sprint, então, a gente trabalha exatamente por esses pontos.
Por que estar construindo aquele incremento? A gente tem que ter aquele espírito de querer entender exatamente qual é a real necessidade do cliente e a satisfação do cliente. E aí a gente vai conseguir responder esses pontos aqui, ó. Os itens que a gente vai entregar realmente está coerente ao produto final? O nosso time vai manter o objetivo dessa sprint de acordo com aqueles requisitos que a gente planejou? Durante as 4 semanas a gente não vai perder o foco. Esse é um ponto muito importante. Caso acabe diferente, a gente tem que negociar isso durante a sprint. Ou seja, a gente não pode deixar terminar diferente do que tinha planejado. Então, isso faz parte da estrutura do Scrum. Vamos falar das revisões. O que significa revisões? São pontos em que a gente vai fazer o tal da inspeção, em termos de andamento do projeto, ou seja, de escopo do projeto, e também de andamentos das atividades e dos produtos a serem entregues. Então, cada dia, a gente pode estar avaliando essa atividade, que é exatamente durante a reunião diária. Como é que a gente faz isso, então? Esse gráfico verdinho, ele está mostrando como que é o comportamento das entregas. Se a tracejada é a nossa meta, se eu estou acima, significa que eu posso ter atraso. Eu não estou caminhando para um curso reto, eu estou tendo atraso. A tendência, no caso, quando a minha curva está para baixo, a tendência é de antecipação. Você fala, opa, bom, né, a gente vai entregar antes. Opa, peraí, será? Então, tem que tomar muito cuidado. Nos dois pontos, a gente tem que ser muito transparente para a gente entender que a gente vai sempre buscar o que é a satisfação do cliente. Se eu estou atrasando, não é bom. Será que eu estou demorando demais para fazer a minha atividade? Ou se eu estou adiantando, também não pode ser muito bom. Ou eu fiz a estimativa errada, ou eu estou deixando de entregar o nível de qualidade que a gente precisa. Então, esse é o ponto. Então, a gente tem que saber construir tudo isso ao mesmo tempo, sabendo quais são os nossos recursos, em termos de capacidade e competência individual também, e fazendo exatamente as entregas no tempo esperado. O que significa revisão da sprint? Esse é um dos pontos mais importantes para a gente verificar o produto. Então, a gente faz a revisão do produto juntamente com o Product Owner. O momento, então, da gente perceber aquilo que a gente desenvolveu em 4 semanas está alinhado com o que tinha planejado e também está alinhado com o produto proposto, que é o escopo do produto. Então, ao final dos 12 meses ou de 24 meses, a gente está alinhado todas as entregas que fizemos nessa sprint, nessa time box de 4 semanas, está alinhado com esse produto final? Ótimo. Então, é essa a visão que a gente tem na revisão da sprint. Enquanto a retrospectiva da sprint, que tem duração no máximo de 3 horas, é time box também, a gente vai revisar o quê? O nosso processo. Será que o que nós construímos... Lembra que a gente falou assim, ó, vamos tentar entender todos os problemas que estamos passando durante a reunião diária? A gente vai catalogando tudo isso e a gente coloca em pauta na retrospectiva para, pelo menos, ter uma lista daquilo que a gente aprendeu, as melhores práticas. E a gente vai revisando sempre, para que na próxima sprint seja melhorada, ou melhorado, no caso, o nosso processo. Ou pelo menos para o próximo produto, ou melhor, para o nosso projeto. Planejamento, então, como que a gente faz o planejamento? É muito simples, né? É como que nós vamos trabalhar em definição do que é pronto. Esse é o melhor ponto para a gente trabalhar com planejamento. É lógico, daí a gente vai ter que ter a relação das atividades a serem entregues, né, para que a gente possa, então, garantir que o nosso time do projeto executou da melhor forma possível, foi transparente, trabalhou na inspeção, escolheu as melhores alternativas para entregar um produto satisfatório para o cliente. E o que significa do pronto? Significa que
o Product Owner vai estabelecer, junto com a equipe, os dois papéis, vamos falar assim, são importantíssimos nesse momento para definir o que é o pronto. Ou seja, qual que é o nível de qualidade? É o nível de aceitação. Como então, mais um ponto aqui. Como que isso acontece? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês exatamente nesse ponto. Ó. O time do projeto se auto-organiza, que é para entregar esse pronto, entregar um nível de aceitação. Então, não é algo que é uma ideia isolada, sempre em conjunto, sempre na ideia de transparência, e de acordo com o que o Product Owner mostrou. Durante o processo, durante as 4 semanas, ou seja, na primeira semana, por exemplo, pode ter dúvidas, não pode? O Product Owner vai restabelecer se for necessário. Então, ele vai clarificando, ele vai esclarecendo melhor para que nós consigamos entregar exatamente aquilo que a gente sempre vem buscando. Um produto ou serviço à satisfação do cliente. Outro ponto. Se o nosso time conseguir explicar exatamente qual que é a necessidade, quais são os itens que a gente vai entregar, como que a gente vai entregar, dentro daquela expectativa traçada pelo gráfico de burn down, significa que eu sei o que é o pronto. Eu sei o que eu vou entregar e sei também qual que nós, né, no caso o time, sabe qual é o nível de aceitação daquele produto. Colocando na prática aqui a regra do Scrum, vamos pensar assim, numa novidade ou a novidade ou facilidade para entender apreciadores da culinária, a gente vai desenvolver uma esteira. E vamos pensar, como que seria a esteira, então? A gente vai entregar numa sprint, e durante a primeira sprint a gente pode ser que acrescente alguma função. Como é que a gente visualiza isso? Então, tem a estrutura sprint, a gente define o backlog do produto, que é design moderno, velocidade controlada, motor eletrônico e esteira de inox. E ao longo do projeto, a gente vai definindo a sprint backlog, ou seja, o primeiro ponto é o que eu vou entregar na primeira sprint? É a esteira de inox. Então, eu começo a rodar a primeira sprint. No decorrer, a gente está executando a primeira sprint, vem o ponto. Olha, tem que ter o giro de 90 graus. Aquela esteira tem que girar 90 graus. O que significa isso? O Product Owner foi lá, esclareceu, e a gente teve que adaptar. Ou seja, encontramos a melhor alternativa para entregar na mesma sprint, além da esteira de inox, mas também com essa característica. Esse é o ponto que a gente tem que estar trabalhando. Outra coisa, o time, durante a sprint, o time encontrou problema de falta de peça. Tem que ser resolvida durante a sprint. A gente não pode perder o nível de qualidade. Aí a gente conclui a sprint, entregando exatamente aquilo que tinha programado, mais os esclarecimentos necessários. Aí a gente faz a revisão da sprint, tentando entender o que aconteceu, e a gente valida que o giro que a gente conseguiu atender deu satisfação para o cliente, ou seja, atingimos a satisfação do cliente. E da mesma forma, a gente verifica que na retrospectiva da sprint, a gente poderia ter melhorado o processo da coleta de dados para que a gente identificasse antes a questão do giro de 90 graus. Na segunda, ainda na primeira sprint, a gente já está entendendo que o novo requisito está sendo renegociado aqui para o projeto, para a sprint, que é a indicação luminosa daquela pessoa que solicitou aquele produto. Então, no planejamento a gente atribui mais uma, só que na segunda sprint a gente vai rodar com o motor eletrônico, porque é prioridade colocar a roda, ou seja, a esteira para rodar. Primeiro a esteira de inox e depois o motor para fazer a esteira rodar. Ainda não vamos fazer a indicação luminosa do solicitante. Isso se dá ao fato de que o nosso Product Owner, ele estabelece as prioridades em qual
produto ou serviço que a gente vai trabalhar naquela sprint. E aí a gente vai entregando, né, e fazendo novamente a revisão e retrospectiva da sprint. Alguma dúvida até agora aqui? Muito bem. Para a gente monitorar, era só um slide que não era programado. Vamos falar sobre Design Thinking? Design Thinking, então, vem como proposta um pensamento de design e abordagem em que a gente tem as melhores ferramentas para conseguir resolver um problema. Então, como lidar com os problemas complexos, trazendo maior parte das atividades é buscar a inovação e o processo é estar pensando, focado sempre naquele problema para encontrar a melhor alternativa. Isso é design thinking. Então, tem um primeiro momento, é a imersão, na qual a gente busca entender o problema e também as tendências. A ideação, através de um brainstorm, a gente vai buscar as melhores alternativas e na terceira etapa final é prototipação, que é a construção da análise de um protótipo, quantas vezes for necessária até escolher o melhor protótipo. Então, os princípios do Design Thinking, ele foi abordado na prática pelo Design Sprinting, segundo Jake Knapp, que é o seguinte: foco no cliente, mais uma vez relembrando, sempre buscando o quê? Foco no cliente. Uma equipe multidisciplinar, ou seja, estamos preparados para desenvolver qualquer atividade. Estrutura bem definida, a gente já tem, que é Scrum. A iteratividade, que é atividades de iteração, ou seja, um time box definido. Nesse caso, Design Sprint, ela estabelece 5 dias para uma determinada solução de um problema. E a etapa específica de um teste, que é exatamente pela experienciação, a gente vai entregando. Então, no primeiro dia, a gente compartilha as informações com o cliente, vê as tendências daquele problema, é a expectativa também do negócio. E daí, no segundo dia, a gente esboça a melhor alternativa, ou seja, individualmente, mas o grupo escolhe qual que a gente vai criar, que é no terceiro dia a gente constrói, então, um roteiro para a gente criar o protótipo daquela alternativa que a gente viu no segundo dia. E no quarto dia a gente roda a prototipagem, faz a prototipagem, é o projeto piloto, vamos falar assim, mais próximo da realidade possível. E no quinto dia faz o teste e também a aprovação. Então é muito rápido para cada problema. Vocês podem perceber que esses problemas não podem ser grandes, que é exatamente essa a ideia. A gente vai resolvendo todos eles muito rápido, mas com um finco que é foco no cliente. Numa situação aqui, a gente pode incrementar aquele projeto da esteira num restaurante, que é o seguinte: vamos pensar aqui, os pratos que são quentes, por exemplo, tem a esteira rodando, mas quando o produto chega no cliente ou lá no consumidor, ele está frio. Então, como que a gente pode resolver isso? Nesse caso, no primeiro dia, a gente conhece a realidade, conversa com os clientes, inclusive, vê qual que é a temperatura ideal para cada prato, e aí a gente pode chegar em várias alternativas, no caso, cada um do projeto pode atribuir uma alternativa ou pode dar o palpite num brainstorm. Quanto mais divergência é melhor, porque a gente cria mais alternativas. Veja que é importante, quanto mais divergência é melhor. Só que daí no terceiro dia, a gente converge todas aquelas divergências num consenso para buscar, então, aquecer somente alguns gomos da esteira. É naquele gomo da esteira que vai estar aquecido e o produto vai chegar bem para o cliente. Aí no quarto dia, a gente vai fazer o protótipo mais próximo da realidade possível e no quinto dia, a gente vai chegar a entregar realmente, escolhendo qual que é a configuração mais adequada para aquela esteira aquecida. Alguma dúvida até aqui?
Boa noite, professor. Sprint pode ser organizado, Romário está perguntando, através de uma planilha? Sim, bem lembrado aqui, qual que é a ferramenta que você pode usar? Existe N ferramentas, mas a ideia da planilha também serve. Então, o Romário está perguntando, eu agradeço a sua questão, porque a gente pode estar usando várias ferramentas. Hoje, inclusive, é muito utilizada as ferramentas quadro de aviso, Kanban. Então, aqueles quadros com post-it, né, são os mais usados e você pode estar usando aqui, ou então uma planilha também. Aí vai da sua habilidade em usar essas ferramentas. A melhor ferramenta é aquela que você domina, ou a equipe domina. Esse é o ponto mais importante. Então, vocês têm que perceber que isso faz parte do quê? Inclusive da adaptação. Ou seja, nós vamos achar a melhor alternativa para a equipe. Faz parte do projeto. Faz parte de utilizar a metodologia de buscar ou pelo design sprint ou trabalhando com os mesmos valores do Scrum. É transparência, sempre buscando o consenso, e aí você vai falar assim, não, a planilha resolve para mim. Então, perceberam como é prático usar metodologias modernas, ou seja, métodos ágeis para resolver situações? Então, é um dos exemplos que a gente pode estar citando para você. Muito bem. Mais alguma pergunta? Bom, vai seguir aqui, para a gente poder encerrar também. Se tiver alguma pergunta, a gente vai tentar responder. Mas para a gente encerrar essa aula, vamos falar o seguinte. Qual que é a melhor alternativa para a gente trabalhar em desenvolvimento de projeto, gestão de projeto? É foco no cliente. E aí a gente pode estar utilizando as técnicas modernas, que é o que a gente viu hoje, baseado no Scrum, baseado em 3 papéis, ou seja, Scrum Master, Product Owner, Time, são esses 3 que vão resolver através dos eventos e construindo o entendimento do que é requisito através dos artefatos, e principalmente do incremento. O papel do Scrum Master para o Scrum, ele tem como melhor e maior, mais importante, é manter a estrutura bem definida. Aqueles tempos chamados time box tem que ser rigorosamente cumprido. A ideia de conseguir estabelecer o que é o pronto de um produto, nesse caso, para entrega na sprint, também é rigoroso. Isso faz parte do processo da transparência e inspeção e também da adaptação. E a gente viu o Design Thinking, também o Design Sprint, como uma maneira de pegar um produto, um problema bem localizado e resolver rapidamente. Também uma estrutura bem definida. Aqueles 5 dias tem que ser bem cumprido, bem trabalhado. Trabalha-se das 8 às 17, com 1 hora de almoço, e a gente consegue resolver qualquer tipo de problema. Essa é a proposta. Bom, na próxima aula o tema vai ser metodologia de gestão de projeto, caso gestão por processo e também ferramenta de gestão de projetos. Eu fico por aqui, espero que a gente tenha conseguido explanar a contento a necessidade de conhecimento de vocês. Agradeço aí a participação de vocês, agradeço também toda a estrutura que vocês nos deram para a gente poder desenvolver essas atividades. A turma estava bem empenhada hoje. Muito bem, fico por aqui desejando que vocês continuem estudando metodologias ágeis também. Um grande abraço, até a próxima.